Fala galera, bom dia para vocês. Simbora iniciar mais uma aula na Educação Física. Arthur aqui com vocês. O que a gente vai ver hoje, pessoal? A gente falou na semana passada, na aula passada, a respeito do fair play, né? Da ética no esporte, né? Hoje a gente vai ver, ainda relacionado a essa questão, só que mais voltado para uma questão ética, a questão do preconceito. Como é que a ética, como é que o esporte pode ajudar nesses princípios éticos, tá? Para formar um cidadão, tá bom? Vamos falar então, vamos de forma rápida aqui para a gente já concluir e responder as questões, beleza? Como eu comentei com vocês, né, que a gente vai trabalhar a ética e o combate aos preconceitos por meio dos esportes, né? Um conteúdo programático nosso, beleza? Então vamos lá, né, pessoal? Uma das grandes lições que o esporte deixa nas pessoas é a ética, né? Mas quando que o esporte deixa? Quando ele é praticado da maneira correta, né, pessoal? É, sem visar tanta competição, buscando sempre a honestidade, o respeito entre os atletas ali, né? Então, como é que a gente pode, como é que eu posso me tornar uma pessoa melhor jogando, né, praticando o esporte? Claro que isso vai de cada um, né, uma série de influências de diversos fatores. Só que, pessoal, se o esporte é ensinado da maneira correta, se o professor, no caso, eu como professor de esporte, como professor de educação física, o que eu tenho que mostrar para minhas crianças, para meus alunos? Que um dia a gente ganha, outro dia a gente perde, tá? Isso faz parte do conceito, do contexto. Para não precisar lá na frente o cidadão virar um atleta que seja, ele está acostumado a fazer, dar um jeitinho, agir antiético, agir com falta de respeito para conseguir aquele determinado objetivo dele, que porventura será a vitória, né? A gente tem que formar nessa criança, você que pode ser pai, você que pode ser mãe, você tem que formar no seu filho. Quando ensinar o esporte para ele, seu filho estiver jogando, por exemplo, se tá lá, seu filho está participando de um campeonatinho, tá lá 7 anos, 8 anos, 10 anos que seja, jogando um campeonato de futebol. Aí você chega no ouvidinho dele e fala assim, ó, filhão, ei, ó, na hora que o rapaz encostar em você, na hora que o seu outro colega encostar em você, você salta, finge uma falta, porque o juiz está dando falta direto, tá? Galera, isso não é ético, tá? Você está introduzindo no seu filho ali, naquele atleta, naquele aluno, o quê? Ele faltar com a verdade, né? Porque ele pode receber o contato e fingir uma falta, aquilo ali é antiético, ele está atrasando o jogo, né? Faz parte do jogo? Faz sim. Só que quando a gente pensa nesse quesito ético da formação do cidadão, está totalmente errado, tá? Aqui eu trouxe um exemplo também. Cadê? Esse é uma se ensinar da forma correta, o esporte pode formar na pessoa desde criança conceitos fundamentais de que é preciso ser honesto, de que nem sempre você sairá vitorioso na vida. Foi o que eu comentei com vocês. Esse é um atributo presente no esporte desde o princípio, mas que ultimamente vem pessimamente trabalhado pelo que deve ser o exemplo de outros, que é o esporte de alto rendimento profissional. Essa questão, pessoal, de eu introduzir no aluno, no atleta, você que é pai, que é mãe, falar para o seu filho fazer determinados atos ali dentro de um jogo, tá o quê? Tá voltado justamente para o esporte de alto rendimento, né? A criança tem que ser profissional a todo custo, ela tem que ganhar a todo custo. Então isso é prejudicial para a formação do cidadão, tá bom? Então, o que é normal, pessoal? É ser ético ou antiético? Cara, a gente sabe que o que é normal é ser ético, né? Só que a gente vive uma sociedade hoje em que o errado, por ser tão comum, ele passa a ser certo, né? O que é totalmente errado, o que é totalmente contra nossos princípios, pessoal. Nenhuma criança, nenhum ser, ele nasce desonesto. Ele fica desonesto. Ele não nasceu desonesto, ele aprende isso. Não é a conduta que a gente nasce com ela. A sociedade em si, ela modifica isso, o capitalismo, tudo tem influência direta nisso. Hoje a sociedade é tomada pelo conceito que os fins justificam os meios, né? Então, se para mim ganhar, se eu tenho que ganhar, eu posso me dopar, eu posso utilizar do doping, eu posso utilizar das substâncias.
e eu ganhar vai ser bom para o meu país, tá certo. Negativo, não tá. Eu tô faltando com meus princípios, eu tô atravessando outro adversário. Ambos treinaram igual, só que eu tô usando substância exterior, substância que vai me favorecer. O que eu não adquiri com o meu treinamento. Isso é errado, né? É o tal de termos que ganhar, nem que seja de forma honesta, partindo do princípio de que o desonesto já é algo corriqueiro. Foi o que eu falei para vocês, né? Hoje tá tão comum a gente usar de falcatruas, usar de malandragem, jeitinho brasileiro para certas coisas, que esse desonesto está virando algo habitual, está virando algo normal. O que é espantoso? O que é espantoso? Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, você acha... Vou dar um exemplo para vocês, não. Um exemplo meu, que eu passei, pessoal. Eu estava na faculdade, fui comprar algumas coisas, e eu coloquei na moto um pedestal. O pedestal era grande, né? As pontas de ferro, maior que a moto. O que acontece? Eu parado, eu fui virar e acabei encostando num Celta. O que eu fiz, pessoal? Parei, esperei o cara estacionar, chegar perto de mim, a gente conversou, decidiu ali, né, o que eu teria que fazer, no final das contas eu paguei o conserto e tal. Por quê? Porque aquilo é errado, pessoal. Eu acabei batendo no cara, tô errado. E o que o rapaz me falou? Ó, parabéns, viu? Parabéns. Ninguém faz isso, não. Eu falei, mas como que ninguém faz isso? Parabéns por quê? Rapaz, isso, parabéns? Galera, isso todo mundo tem que fazer isso, né? Hoje em dia tá tão comum a gente fazer as coisas erradas que tá parecendo certo. E não é assim que funciona, a gente tem que fazer as coisas certas, né? Eu recebi um parabéns ali, mas eu fiquei espantado. Parabéns? Isso é uma conduta que todo ser humano deve ter, né, pessoal? Né? Infelizmente, a gente passa por isso. O esporte tem como grande virtude a formação do caráter na pessoa. E como eu falei para vocês, justamente na infância ali, que o professor, que o pai ou a mãe vai introduzir esse caráter na criança para ele ser um jogador exemplar, um jogador ético, né? O esporte de alto rendimento é o ponto mais alto de tudo, sendo ele a síntese do que deve ser a vida das pessoas. Um jogo em que os mais preparados vencem e não os trapaceiros, né? Então, apesar do esporte de rendimento ele influenciar isso muito nas pessoas, querer sempre a vitória, o que acontece? Esse esporte de alto rendimento tem que ser uma coisa de mérito, tem que ser um mérito do atleta, ele tem que treinar para isso, né? Ele não pode usar de malandragem, falcatrua, certo? A veneração à malandragem do jogador brasileiro é o que há de mais absurdo dentro do que queremos ensinar como conceito para as futuras gerações, né? Então, o jogador ele já tem tantos aspectos, usa de tantas malandragens para conseguir determinadas coisas, que acaba aquilo sendo normal, né? E a criança vendo aquele jogador fazendo aquilo ali, às vezes, eu falo do futebol, a criança, o atleta sempre tem uma visão esportista muito grande com o futebol, venerando diversos atletas, certas atitudes influenciam diretamente no caráter daquela criança. E eu trouxe uma imagem bacana, pessoal, vamos lá. Gente, muita honestidade, ética e responsabilidade pelos que estão nos pagando para manipular os resultados, né? Então, quer dizer, eu tenho que ser ético com o quê? Ele não está contratado como árbitro, ele não tem que apitar o jogo corretamente. Só que aí não. As pessoas, como ele recebeu aquilo ali, o árbitro recebeu aquele dinheiro, não, ele tem que ser ético com os patrões que pagaram, né, pessoal? Nada a ver, né? Ele não deveria nem ter recebido esse dinheiro. Opa, isso vai contra os princípios do esporte, né? Só que isso acontece demais, né? Deixa eu colocar uma sementinha aqui da Discord. Acontece demais, né? O Corinthians direto ele injeta na galera. Salve, salve, corintianos. O preconceito no esporte, né, pessoal? São várias as formas de preconceito. Isso a gente vem das formas desde quando o esporte era praticado só por homens, o futebol, por exemplo, só por homens. Né? Quando a gente fala em preconceito no esporte, a gente vai sempre lembrar do racismo. Até hoje, né, pessoal, ainda existe racismo. Eu fico encabulado, pessoal. Vocês também têm que ter essa visão, tem que ter esse menosprezo, porque tem preconceito racial. Galera, isso é uma coisa tão baixa, tão absurda. Não era para existir na sociedade que a gente vive. Só que isso é tudo questão da formação. A pai, mãe,
tem que formar a sua criança, né? Isso é complicado, né? Porque muitas vezes muito trabalho, às vezes não tem tempo, mas isso tem que ser, pessoal, quando a gente fala em preconceito racial, homossexual, tem que ser banido isso aí, galera. A gente tem que ter menosprezo de quem tem isso, tá? Isso não é a coisa natural do ser humano, não é, tá? A gente adquire isso, beleza? Então, o que é ser ético, né, pessoal? Eu peguei um conceito para a gente destrinchar ele aqui, é agir de acordo com a ética e com a moral, né? Você já deve ter estudado sociologia ou filosofia, o que é ética e o que é moral, né? Moral é a conduta dentro da população, a ética é o que estuda essas condutas dentro de uma sociedade. Então, eu seguir aqueles padrões da sociedade, eu seguir aquelas condutas, aqueles princípios que regem aquela sociedade, né? Respeitar aqueles códigos de conduta, né? Não vai ter nenhuma conduta trapaceira, pessoal, certo? A não ser na conduta lá dos responsáveis pela malandragem no Brasil. Aí sim, aí tem. Caso contrário, não. Então, o que contribui, pessoal, pela falta de ética no esporte? A gente vive num país capitalista, né? Principalmente o dinheiro, a sociedade, a família, o esporte de alto rendimento visto de uma forma errada e também os profissionais, né, pessoal? Os próprios técnicos, eu falo isso em nível de formação, talvez vocês já jogaram, eu já joguei também, já joguei em escolinha, o que era? A gente tinha as condutas ali, a gente fazia, né? Dá um empurrãozinho aqui na hora que ele tá correndo. Então, quer dizer, se eu não consigo pegar o cara, se eu sou mais lento que o cara, mérito do cara. Ele é mais rápido que eu, né? Só que aí a gente entra na profissionalização do esporte, né? Tem que fazer a falta e tudo. Só que não é uma atitude ética, certo? A gente tem que ir quebrando esses paradigmas de que o errado tá certo, tá bom? Pessoal, é isso aí. Preparei 4 questões para vocês. Assistam o vídeo, vocês conseguem responder, tá? Até mesmo sem assistir o vídeo, com a conduta bacana que eu sei que vocês têm, vocês conseguiriam responder as questões, tá? Então é isso, fiquem com Deus. Um abraço, valeu!